Olá, eu sou a professora Luana, professora de Química, e hoje eu vou apresentar um assunto que está dentro da química orgânica. É um assunto muito importante dentro da química orgânica que se trata da nomenclatura de compostos orgânicos. Mais especificamente, hoje nós vamos ver a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Tá? Esse é um vídeo que é uma continuação de outros, né? Se você tiver alguma dificuldade, é importante que você retome os vídeos anteriores. Bem, então eu vou indicar para vocês quais são as etapas e as coisas necessárias para que a gente consiga saber qual que é o nome de um composto hidrocarboneto que tenha cadeia ramificada, certo? Então, aqui nós temos, né, primeiramente, quando a gente vai falar de cadeia ramificada, né, só lembrando o que é uma cadeia ramificada. Uma cadeia ramificada é aquela que possui as ramificações. A parte central, né, da cadeia a gente chama de cadeia principal, que nós vimos no vídeo anterior como a gente faz para identificar a cadeia principal. E tudo que não é cadeia principal, né, o que a gente chama, que eu gosto de falar que são galhos, né, como esses daqui, são as ramificações, certo? Então, nós temos uma cadeia principal, que é sempre com o maior número de carbonos, deve conter insaturação, né, e tudo que não tiver dentro dessa cadeia, a gente chama de ramificação. Então, para a gente fazer a nomenclatura das cadeias ramificadas, a gente precisa entender também qual que é o nome das ramificações. Então, cada ramificação, como nesse caso aqui, ó, nós temos duas ramificações nessa cadeia. Temos a cadeia, temos duas ramificações. Cada ramificação possui um nome diferente, né? Então, para a gente saber o nome das ramificações, também tem uma regrinha, tá? Então, sempre que dentro da química orgânica, né, a nomenclatura toda segue regras. Então, a partir dessas regras, a gente deduz o nome. Não é diferente do nome das ramificações, tá? Então, para a gente entender o nome da ramificação, a gente precisa de um prefixo e a terminação da ramificação sempre vai ser "il". O prefixo tem a ver com o número de carbonos, né? Vocês estão lembrados dessa listinha aqui. Se não está lembrado, não tem problema, né? É só revisar aqui essa lista aqui, né? Que nós temos aqui. Quando a gente tem um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop e assim por diante. Então, se eu tiver uma ramificação que apresenta apenas um carbono, vai ser metil. Se tiver 2 carbonos, etil. E assim por diante, certo? Então, por exemplo, né? Nesse exemplo aqui, nós temos uma cadeia principal com duas ramificações. Essa ramificação, se você olhar aqui, ó, tem um carbono só. Olhando aqui na nossa lista, nós podemos ver que o prefixo é met. E a terminação tem que ser il, então vai ficar metil. Então, essa ramificação se chama metil. Essa outra ramificação aqui, ó, você tem que contar só os carbonos da ramificação. O que for da cadeia principal não pertence à ramificação. Então, é só este e este carbono. Então, são 2 carbonos, certo? Se a gente olhar aqui na listinha, ó, quando tem 2 carbonos, é et. Então, termina em il, né? Etil, né? Então, essa ramificação se chama etil e essa daqui, metil, certo? Aqui, nessa outra parte aqui, eu coloquei, né? Existem outras, né? Muitas outras ramificações, mas essas são as principais ramificações que a gente vai encontrar. Então, aqui eu desenhei uma cadeia qualquer, esse tracinho aqui é como se fosse uma cadeia principal em que essa ramificação está ligada, né? Então, essa daqui só tem um carbono, chama metil. Essa daqui tem 2 carbonos, chama etil. Essa daqui tem 3 carbonos, chama propil. E essa daqui tem 4 carbonos, chama butil, tá? Seguindo a regrinha, né? Sempre o prefixo do número de carbonos e termina sempre em il, né? Tá, agora que a gente já tem ideia, né, do nome das ramificações,
a gente pode ir, então, para as etapas da nomenclatura das cadeias ramificadas, certo? Então, a gente tem que seguir algumas etapas. A primeira etapa é localizar a cadeia principal, né? Como foi feito aqui. A gente tem essa cadeia aqui, certo? A cadeia principal deve conter o maior número de carbonos. Caso haja insaturação, deve conter a insaturação também. E deve ser, né, linear no sentido de... não é linear, mas assim, ela deve ser uma linha deve ser contínua, né? Você não pode pular nenhum carbono e nem pode seguir uma bifurcação, né? Nem sempre a cadeia principal vai estar na horizontal, né, como a gente viu no vídeo anterior, mas ele deve conter sempre o maior número de carbonos. Então, aqui, né, a nossa cadeia principal tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e o que não é cadeia principal é ramificação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a cadeia principal. Se está com dificuldade ainda de achar a cadeia principal, volta ao vídeo anterior que a gente fala sobre como localizar a cadeia principal, tá? Isso é a primeira coisa a fazer. Depois, a gente tem que numerar os carbonos, né, da cadeia principal, né, porque a gente precisa localizar as ramificações. Para isso, a gente tem que numerar os carbonos. Existem algumas regrinhas, né, para a gente numerar os carbonos. Se tiver insaturação, ou seja, dupla ligação ou tripla ligação, a numeração deve começar o mais próximo dessa insaturação. Caso não haja nenhuma insaturação, a gente começa a numeração o mais próximo da ramificação. Por exemplo, aqui, se eu tivesse, como nessa cadeia aqui ó, não tem nenhuma insaturação, ou seja, a cadeia só tem ligações simples, né? Então, eu tenho que seguir essa segunda regrinha aqui, ó. Eu vou começar a numeração o mais próximo da ramificação. Então, para a gente começar o mais perto da ramificação, vamos começar desse carbono aqui, ó, porque esse carbono é mais perto da ramificação do que esse, ó. Se eu começasse por esse, ele ia ficar mais longe da primeira ramificação. Eu vou começar por esse aqui. Então, esse aqui seria o carbono 1, esse outro aqui o 2, esse daqui seria o 3, esse daqui o 4. Vou virar aqui. 4, o 5 e o 6, certo? Então, a gente depois que faz, né, acha a cadeia principal, a gente numera sempre seguindo essas ordens, ou o mais próximo da insaturação, ou o mais perto da ramificação, né? Depois, a gente começa, de fato, a nomear a cadeia carbônica, né? Então, depois que a gente já fez a numeração, né, a localização, a gente começa realmente a nomear a cadeia, né? Então, a gente começa sempre, o nome, né, dessa cadeia vai começar pela ramificação. Então, a gente começa localizando a ramificação e depois a gente faz o nome. Depois que a gente coloca o nome das ramificações, a gente coloca o nome da cadeia principal. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui a primeira ramificação, essa daqui, ela está no carbono 2, né? Essa ramificação se chama metil e está no carbono 2. Essa ramificação se chama etil e está no carbono 3, né? O nome dessa cadeia como um todo vai começar pelo nome das ramificações, tá? Então, vai ficar 2-metil, 3-etil e no final a gente coloca o nome da cadeia principal. Então, o nome da cadeia principal, você esquece então as ramificações, conta quantos carbonos tem, aqui já está fácil, porque eu já numerei, então são 6 carbonos. A gente sabe que o prefixo é X, porque são 6 carbonos. Como só tem ligações simples, o meio é AN e o final é O. Então, o nome da cadeia principal segue as regrinhas que a gente já tinha visto anteriormente. Também, se está com dúvida, volta nos vídeos anteriores que eu falei
como que a gente faz o nome disso daqui. Então, o nome desse composto fica 2-metil, 3-etil-hexano, certo? Agora, vamos para os exemplos. Então, primeira coisa, a primeira etapa que a gente viu lá, que a gente tem que fazer para nomear, por exemplo, essa cadeia aqui, é encontrar a cadeia principal. A cadeia principal deve conter a insaturação, caso haja uma insaturação, e também deve conter o maior número de carbonos, né? Então, nesse caso aqui, como eu tenho a insaturação, ou seja, uma ligação dupla, isso aqui deve estar dentro da cadeia principal. E deve ter o maior número de carbonos. Então, vai ser a cadeia principal, vai ser essa daqui, ó. Pronto. Primeira coisa a se fazer, achar a cadeia principal. Tudo que não é cadeia principal é ramificação. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma ramificação. Como eu já achei a cadeia principal, eu posso dar o nome dessa ramificação, só para facilitar, tá? Então, essa ramificação aqui, como tem um carbono só, se vocês olharem lá, né, na nossa regrinha aqui, ó, um carbono só é metil. Então, essa ramificação aqui se chama metil. Agora, é só a gente numerar a cadeia principal. Lembrando que, para começar a numeração, para eu saber se eu vou começar por esse carbono ou por esse carbono, a numeração sequencial, eu preciso seguir aquela regra. Como tem dupla ligação, eu tenho que começar o mais próximo da dupla ligação. Então, eu tenho que começar por esse carbono e não por esse. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Agora que a gente já fez tudo, é só dar o nome dessa cadeia, né? Então, a gente sempre começa pelo número de localização da ramificação e o nome da ramificação. Então, a ramificação está localizada no carbono 4. Então, vai ficar 4, tracinho. O nome da ramificação, metil. Como só tem essa ramificação, acabou as ramificações. Agora, a gente tem que dar o nome da cadeia principal. Para dar o nome da cadeia principal, é só ignorar a ramificação e ver como é que seria o nome desse hidrocarboneto aqui. Como ele tem 5 carbonos, né, a cadeia principal começa com o prefixo pente, de 5. E, como tem uma dupla ligação, o meio, né, do nome vai ficar em. Como essa dupla ligação tem uma localização também, eu tenho que colocar um número aqui. Então, está na localização do carbono 2. Então, fica pente 2 em, e sempre vai terminar em O, caso seja hidrocarboneto, né? Então, esse hidrocarboneto aqui se chama 4-metil pente 2-eno, ou 2-penteno, tá? Esse segundo hidrocarboneto ramificado aqui, que está aqui, primeira coisa, achar a cadeia principal. Então, achei a cadeia principal, que é essa daqui. Como ela tem, né, insaturação, eu tenho que começar sempre a numeração mais perto da insaturação, né? Então, começando desse lado, vai estar mais perto da insaturação do que eu começar por esse. Então, eu vou começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, a gente vê o nome das ramificações. Essa ramificação se chama metil. E essa outra ramificação também se chama metil. Para a gente não precisar escrever metil, metil, né, porque a gente vai falar a mesma palavra, tem um jeito da gente não dizer duas vezes, que é usar ainda um prefixo chamado di, né, de 2, né? Então, eu vou começar aqui como dimetil, porque eu tenho 2 ramificações metil. Se eu tivesse 3 ramificações, seria
metil seria trimetil, e assim por diante, né? Então, eu começo com a numeração dessas ramificações, que é 4 e 5. Aí eu coloco aqui 4,5, dizendo que eu tenho duas ramificações, uma no 4 e a outra no 5. E são duas ramificações metil. Eu não escrevo metil, metil, vou escrever dimetil. E depois eu escrevo o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, então é X, né, o prefixo. Como tem uma ligação tripla, né, o meio fica in. Essa tripla ligação está no carbono 2, então eu tenho que colocar aqui o 2, in. Certo? Então ficou 4,5 dimetil, X2-in. Eu sei, os nomes não são muito bonitos, gente, mas não foi eu que decidi. Mas, ó, não é bonito, mas dá para saber só pelo nome como é que é a cadeia, né? O nome desse composto de estudo sobre ele, né? E por último, essa cadeia aqui, que nós temos aqui. Essa cadeia principal, uma ramificação, duas ramificações. E a numeração vai começar, como não tem insaturação, eu vou começar o mais próximo da ramificação, que vai ser desse carbono aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Essa ramificação se chama metil. Opa! Essa daqui se chama etil. Então, o nome dessa cadeia vai ficar 2-metil, 3-etil. Como tem 5 carbonos e não tem ligação, não tem saturação, fica pentano. Certo? 2-metil, 3-etil, pentano. Ok? Espero que tenham entendido pelo menos um pouco. Vocês fazendo os exercícios vão entendendo um pouco melhor, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima aula. Tchau!